Maria, boa noite, bem-vinda. Oi, professor, tudo bom? Acabei Tudo um tranquilo. atendimento correndo aqui. Que bom, que bom. Vamos, hoje, Maria, é a nossa penúltima aula do curso Uhum. de formação em terapeuta de casais, formação e especialização. Estamos na retinha final, né? E aí quero lembrar do trabalho. Lá no final da aula, a dica de leitura é As Cinco Linguagens do Amor, o livro que nós temos que ler para finalizar esse curso e receber a documentação toda bonitinha pelo correio, a carteirinha de terapeuta de casais, o certificado e a carta de associado à SPBH, que você fica um ano com anuidade gratuita e só paga no ano seguinte. A anuidade custou, esse ano foi R$ 180. Acredito que o próximo ano vai ser o mesmo valor, um valor a ser pago uma vez por ano anual, lógico, né? Então, vamos lá, Maria. Deixa só eu abrir aqui a aula. A maioria dos alunos dessa turma preferiram fazer o curso à distância, assistindo às aulas gravadas, mas está valendo do mesmo jeito, porque tem essa opção também. Hoje, a nossa 23ª aula, a penúltima aula, e vamos falar sobre pensamentos automáticos. Antes, a história do celular, né? Maria, você já teve a sensação, é horrível, você quer falar uma coisa importante e a pessoa está olhando no celular, e o pior é quando a pessoa fala assim, Maria, não, pode falar que eu estou te ouvindo, e continua mexendo no celular. Não é uma sensação ruim? Horrível, professor, porque às vezes a gente não tem muito tempo a perder, né? E aí a gente acaba por querer também a atenção rápida daquela pessoa, porque tem outras situações para resolver, né? E aí a pessoa está ali. Assim como também, no meu caso, como eu preciso muito da internet, do celular, vai entrando informações, né? Porque eu dou aula num outro grupo, aí tem 1.500 outros grupos. E às vezes o meu esposo reclama isso. Nossa, você não sai do celular, você não tira a cara desse aparelho. É necessário? É necessário, mas quando eu determino o final de semana, eu vou e deixo ele em casa. Eu saio e não levo. Porque eu comecei a entender que se acontecer alguma coisa, não vai fazer diferença. Eu não vou ter como sair correndo de onde eu estiver para resolver. E tudo vai ser resolvido. Eu comecei a trabalhar isso em mim, né? Mas você sabe que a gente precisa do celular, óbvio. Eu fico com o celular na mão, acho que até dormindo. É importante, tem os alunos, a mesma história que você falou. Os alunos, os cursos, é tudo pelo celular, os pagamentos, negociações, administrar aluno que entra, aluno que sai, é tudo celular, né? Mas, Maria, a gente precisa ter um tempo útil com o nosso parceiro, com a nossa parceira, com o nosso cônjuge. Aí, às vezes, eu estipulo assim: na hora do jantar, não tem celular. Vamos comer juntos, vamos conversar, porque precisa de um momento em que o celular não entre, que eu esteja te olhando, entende? Quando eu estou É, olhando. que ele não vire um membro do seu corpo, né, professor? Tem isso também, que acaba virando, as pessoas estão confundindo, achando que o celular é um braço, uma perna, é um órgão necessário, né? Mas sabe por que virou, Maria? É como um vício.
em uma droga, no álcool. Quando você está ali no celular, ou resolvendo uma coisa, ou assistindo um vídeo, ou num joguinho, ou passando rios, passando vídeos curtos, é, você se desliga do seu real. Enquanto você está ali se distraindo, o real não está presente. E a mesma coisa que acontece quando a pessoa está bêbada, drogada, em joguinhos de azar, fica ali jogando, jogando, jogando. O real se afasta. Naquele momento, não tem problema, não tem nada. O seu cérebro fica ocupado. Então, Maria, para alguns, pode ser visto como fuga. Você entende? Sim, com certeza. É uma fuga da realidade, né? Daquilo que eu não quero ver, daquilo que eu não quero sentir, daquilo que está me amargurando. Então eu mergulho ali, né? Seja o adolescente, seja o jovem, o adulto, né? E a repetição, né? Eu Sim, aprendo que aquilo gera gozo, que me dá algum tipo de prazer, então eu repito, 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 repito. Eu acho que a gente não tem pior como que a se. droga, né, professor? Pior que a É, droga. sim. Que a droga você precisa do dinheiro para estar ali na situação, né? E se põe em risco e tal. E o aparelho, eu acho que ainda é pior ainda, porque ele está muito fácil, né? Ele está muito acessível, né? E não tem um preconceito social, não é uma maconha, uma cachaça, é um celular que todo mundo tem. Então, é uma aceitação muito grande para que você repita aquilo, né? E repita, e repita. Às vezes eu fico pensando, será que a gente consegue ficar, por exemplo, amanhã é feriado. Será que a gente consegue ficar o dia todo sem o celular? Eu já respondo por mim. Não, não consigo. É muitas questões relacionadas a trabalho, entende? Mas é um dia, Maria, que eu vou tentar menos, deixar lá de lado um pouco, entende? Mas, Entendi, professor. mas Maria, eu queria voltar na história do outro, né? O que está ali Uhum. querendo conversar, querendo falar, querendo ser ouvido, e a pessoa está com o celular na mão. Isso remete ao terapeuta que escreve durante a consulta. O terapeuta que abaixa a cabeça ou abaixa os olhos para escrever durante uma consulta, qualquer consulta, pode ser psicanálise, terapia de casal, terapia do luto, qualquer consulta terapêutica, seu paciente precisa da sua atenção. A gente chama isso de atenção flutuante, flutue junto com o seu paciente, ele subiu, suba com ele, ele desceu, desça com ele, esteja com ele. Quando você abaixa a cabeça para anotar, ele se sente do mesmo jeito que aquela pessoa que quer conversar e o outro está mexendo no celular. Ele não se sente acolhido, parece que você não está dando atenção para ele, e é inevitável, Maria, que ele pergunte: você está escrevendo o quê? É sobre mim? O que É, você escreve sobre você mim? Eu posso ver? ou você está prestando atenção no que eu estou falando, né? Exatamente, É pior ainda, né, professor? sim. Mas você sabe, Maria, que muitas das vezes ninguém presta atenção nele, só o terapeuta dele. É, Só eu o já ouvi isso. terapeuta consegue ouvi-lo com atenção de verdade. Aí o terapeuta começa a escrever e abaixa a cabeça. Aí não dá, É né? verdade. Então, Maria, eu sempre falo, tira 10 minutinhos depois da consulta e aí anote tudo. Depois, se quiser escrever palavras soltas, sem abaixar a cabeça, sem olhar, escreva palavras soltas, só para te lembrar do texto que você vai compor. E aí o seu paciente não se sente abandonado, né? E quando Entendi. ele fala, né, é porque o sentimento é muito maior do que o que foi dito. Então, quando A ele dor, né? fala, você fala, A Maria, dor, a dor dele, né, professor? e quando ele fala, você está me ouvindo? Você está.
você não está me dando atenção. Ele está sentindo muito mais do que isso, né? Ele está pensando, pô, eu estou pagando para o sujeito ficar de cabeça baixa escrevendo. Maria, Freud falava que não era para você ficar olhando para o paciente, que você colocasse a sua cadeira ao lado para que ele não te encarasse e ficasse mais à vontade. Aí a pandemia chegou e tudo mudou. Nós tivemos que criar técnicas novas, mas Freud também falou, né? Adapte o meu texto à cultura e ao tempo de vocês. E o tempo mudou. E a cultura mudou. Então, o que tudo era presencial em salas de aula, agora a gente faz tudo por videochamada. Então, mudou, o real coletivo mudou, e a psicanálise consegue acompanhar. Então, hoje, nós estamos atendendo o nosso paciente com o celular e frente a frente, olhando para ele, e funciona. Então, a gente tem que se adaptar. Não dá, Maria, depois de tudo que nós nos adaptamos com a pandemia, retroceder. Eu nunca, a não ser que o meu aluno tenha assim, o desejo, o sonho de ter aquele consultório clássico, com o divã, tá ótimo, é seu sonho, vai lá e faz. Mas eu nunca aconselharia ninguém a fazer isso hoje. Eu falo hoje, Maria, porque quem assistiu a minha aula em 2019, e quem assistiu a minha aula presencial em 2019, fala, não, não é a mesma pessoa que está falando. Porque eu sempre falei que isso era um absurdo, consulta por vídeo chamada. Hipnose por vídeo chamada? Não, é impossível, não funciona. E aí a pandemia chegou e a gente não podia passar fome. A gente tinha que trabalhar. E nós trabalhamos. E tivemos que nos adaptar, né? Não concorda? Então vamos rever isso. E vamos nos adaptar a um novo real. Estamos aqui, né? Uma aula ao vivo, por videochamada, e a gente consegue fazer tudo, né? Então a gente se adapta. Então agora estamos frente a frente com o nosso paciente, mas a gente não pode abaixar a cabeça. É tão bonitinha aquela foto de Freud, ele com a perninha cruzada, com o caderno, escrevendo de cabeça baixa, e o paciente no divã. Lindo, né? Mas hoje não existe isso. Não escreva. Certo, Maria? Então vamos lá? Vamos Tudo falar certo, um pouco. professor. Estou ouvindo, tá? Tá, qualquer coisa você entra aqui, tá? Pode me interromper à vontade. Vamos, então, sobre pensamentos automáticos. São ideias que surgem na mente de forma rápida e involuntárias, muitas vezes sem que tenhamos consciência de que estamos pensando. O pensamento automático vem de uma pulsão de morte, mas pode vir de uma pulsão de vida também. A gente fala muito pouco sobre pulsões de vida porque são boas, são positivas. Então, não se trata, não precisa se preocupar com isso, é só curtir. E por isso a gente fala pouco sobre elas. Mas o pensamento automático vem de uma pulsão de morte. E o pensamento automático deve ser administrado, observado, deve, deve ser feita uma autocrítica. Por que me deu vontade de fazer isso? Eu devo mesmo fazer isso? Só, Maria, que a maioria das pessoas não conseguem controlar, administrar o pensamento automático. E o pensamento chega e a pessoa fala, e a pessoa faz, e depois reflete sobre o que foi dito, sobre o que foi feito. Para a psicanálise, por exemplo, esses pensamentos são como a ponta do iceberg, representando apenas uma pequena parte do que se passa no nosso inconsciente. Esse pensamento automático, ele floresce do nada e magoa as pessoas, ofende, diminui.
principalmente dentro de um relacionamento afetivo. Durante discussões acaloradas, são ditas coisas que não foram pensadas. Durante uma discussão, parece que aquela pessoa não é mais a pessoa amada, é seu inimigo. Não, não é seu inimigo. Vamos refletir sobre o que vamos dizer para essa pessoa e para qualquer outra. O dia a dia, não se entregue a pensamentos automáticos. Reflita antes de falar. E se depois que você refletiu, você decidiu que tem mesmo que xingar aquela pessoa, vai lá e xinga. Mas você refletiu e você está fazendo consciente. Eu vou lá e vou xingar ela mesmo. E está tudo bem. Mas se não reflete e se entrega ao pensamento automático, fatalmente vai se arrepender. Não vai conseguir pedir desculpa, só se tiver com a terapia em dia. Para chegar lá e falar, pô, desculpa, eu me excedi, enfim, né? Não vai pedir desculpa e vai ter que conviver com mais uma culpa, colecionando inúmeras culpas. Para a neurociência, os pensamentos automáticos são definidos como processos mentais rápidos e involuntários que surgem na nossa mente sem o controle consciente. São como respostas instantâneas a estímulos externos ou internos, muitas vezes baseadas em crenças, experiências e padrões pré-existentes, armazenados em nosso cérebro. O autor da teoria dos pensamentos automáticos na neurociência é o psicólogo Beck, em seu livro Pensamentos e Emoções, Terapia Cognitiva e Comportamental na Depressão e Ansiedade. Por sinal, esse livro é muito, muito bom. Característica dos pensamentos automáticos: eles são rápidos e involuntários, eles surgem rapidamente, sem que tenhamos tempo para analisá-los e questioná-los. Mas quando o pensamento surge, ele tem que ser administrado. Temos que refletir sobre esse pensamento, sobre esse desejo que apareceu. Vamos refletir, vamos ver se vale a pena. Eles são negativos e distorcidos, frequentemente são negativos, exagerados ou irracionais, alimentando emoções negativas como tristeza, raiva e ansiedade. Eles são automáticos, não são escolhas conscientes, mas sim resultados de padrões que são pré-existentes no cérebro ou de condições de traumas recalcados no inconsciente que trazem pulsões de morte. Eles são influenciadores do comportamento, captam significativamente nossas relações nos comportamentos e decisões. Eu sempre falo, quando é uma coisa muito séria, importante mesmo, não decida na hora, não responda na hora, espere, reflita, ou não faça nada, só dê um tempo. O seu cérebro sozinho consegue racionalizar aquilo de forma inconsciente, não, desculpa, no pré-consciente, sem que você se esforce. Só dê um tempo, não responda automaticamente. Qual a importância de identificarmos os pensamentos automáticos? Janela para o inconsciente, revelam desejos, medos e conflitos reprimidos, ajudando a entender a dinâmica psíquica do indivíduo. Então, o sentimento, o pensamento automático é para ser criticado e questionado. Isso é autoconhecimento. Por que que eu desejo isso? Por que que eu quero isso? Por que que eu estou sentindo essa raiva? Por que que eu estou sentindo essa tristeza? Por que esse medo? Questione o pensamento automático. Isso tem a ver com autoconhecimento.
ajuda na compreensão dos sintomas. Os pensamentos automáticos são a base dos sintomas neuróticos, como ansiedade, depressão e fobias. Modificação de padrões. Ao identificar e questionar esses pensamentos, podemos modificar padrões comportamentais disfuncionais. Quantos casamentos estão indo ralo abaixo porque um ou os dois se entregam o tempo todo a pensamentos automáticos e falam, e não medem, e não pensam, e não refletem sobre o que está sendo dito. Simplesmente fala. E aí depois se arrepende, não pede desculpa, as mágoas só se acumulam. O pensamento automático é o principal alvo da terapia, de qualquer terapia, da terapia de casais, da terapia do luto, da terapia com crianças, da psicanálise com adultos. O pensamento automático é o alvo de tudo. A busca por desvendar os pensamentos automáticos traz à consciência o que realmente precisamos ser, o que realmente precisa ser analisado e reavaliado. Na intervenção terapêutica, buscamos criar um ambiente de segurança e empatia. Quer falar, Maria? Quero sim, professor. Pode falar, Só tá uma bom? dúvida. Eu estou com uma paciente que ela tem um relacionamento com uma pessoa bem mais velha que ela, e como ela é viúva, ela está ficando com esse senhor, que é bem mais velho, agora ele está doente, mas ele a ajuda financeiramente. E aí, o que ela está percebendo? Que ele está doente, mas não quer ir procurar um médico e não está conseguindo conversar abertamente. E aí, o que eu percebi? Que ela está com aquela questão do abandono, né? Estou viúva, as filhas não moram comigo, tenho 50 anos, e é um medo dele, um medo de falar, um medo de se abrir, um medo de dizer eu gosto de laranja, eu não gosto de uísque, e fica numa situação mais difícil o diálogo entre eles, né? E aí eu sugeri a terapia de casal, mas ela disse que ele não aceita conversar com ninguém. Então, assim, ela está na iminência de traição, por situações de ordem fisiológica, né, dele, e o ponto principal que eu falei é que ela precisa se cuidar. Ela está preocupada em cuidar dele e não consegue ter um diálogo, um acolhimento, né? E eu fiquei assim hoje numa saia justa, professor. Maria, você sabe que é bom conversar isso com ela. Você sabe que quando a pessoa tem o entendimento da finitude e percebe a morte mais próxima dele do que dos outros que estão em volta, gera esse tipo de depressão em que a pessoa não quer falar sobre sentimentos, sobre nada, não quer falar. Isso é uma represália contra a finitude, o reconhecimento da própria finitude. Ele mais velho, doente, vendo a morte mais próximo dele do que dela, tem uma certa revolta nisso. E por isso não quer falar. Talvez ela, tendo entendimento disso, tenha uma empatia maior com relação a ele e aos sentimentos dele, já que ele não vem para a clínica, só temos ela, né? Então, temos que trabalhar só com ela. A traição não é boa, porque, Maria, não importa a sua religião, nós fomos criados numa cultura cristã.
Então, é muito difícil, né, esse tipo de coisa. E quando é feito, e é muito feito, né, pelas pessoas, sempre gera culpa. Sempre. E ela vai entrar em sofrimento psíquico. O interessante seria ela terminar esse relacionamento e continuar como amigos, mas ela como uma colaboradora, uma, uma companheira, a que acompanha, como uma amiga, como uma cuidadora. Mas aí tem a Foi mais ou menos questão. isso que eu falei, professor. Terminar um problema para iniciar outro, não é ficar Exatamente. assim, baralhando numa rede de intrigas, né? Porque as pessoas, a cidade pequena em Goiânia, não é a capital, as pessoas vão ficar sabendo e aí é pior, né? Eu falei, termina um problema para começar outro. Lógico, lógico. Em cidade pequena, vai cair na boca do povo, mais culpa, ele vai saber, vai se revoltar, vai ficar mais triste do que está agora. O ideal, Maria, é que ela fosse sincera com ele, né? Mas, Sim, Maria, é tudo muito difícil, porque você falou que tem questões financeiras envolvidas, e parece que ele ajuda ela financeiramente. sim. E aí ela pode ter medo de uma represária dele e ele não querer ajudá-la mais. Aí complica para ela, né? É tudo muito difícil, eu sei, mas ela tem desejos. E o Uhum, desejo não atendido vai virar neurose, uhum. ansiedade, depressão, entre outros, né? Já está assim já, professor. Então, e o desejo está ali latente, ela quer, ela sente vontade, saudade de sexo, de ser desejada, né? Uhum, uhum. Todos nós queremos ser olhados com desejo, Mas mas tem existe um momento em que eu diga para ela que talvez ela tenha que ir a um psiquiatra? aí depende de uma avaliação sua. Como é que, por que você diz isso? Ela tem crises de ansiedade, que tem sintomas físicos, ela fica paralisada, com membros dormentes, o coração acelera muito, ou ela está com pensamentos suicidas. Você acha, por que motivo você acha que deveria ter um apoio farmacológico psiquiátrico? Porque eu acho que, além da ansiedade, ela está com. Não sei identificar. Ela está conversando comigo ou com qualquer outra pessoa, ele manda uma mensagem, ela larga tudo e vai lá. Aí, quando há alguma situação, alguma discussão, ela volta para casa dela. Aí, da meia-noite, ela sai sozinha da casa dela, dirige até o portão da fazenda onde ele mora e fica ali. Aí eu disse assim, mas você ficou quanto tempo parada ali, observando? Ah, eu fiquei um bom tempo. Eu falei, e por que que você não chegou, então, até lá, tocasse a campainha, fosse até lá, então? Não, eu preferi não. Aí eu falei, tá. E o que que você fez quando voltou para casa? Ah, eu comecei a chorar, eu entrei em desespero, não sabia o que fazer, fazer. E aí, no dia seguinte, o que que você fez? Ah, eu resolvi falar com ele. Então, eu percebi nesse relato, eu estou na segunda consulta com ela, que ela está passando um pouco do limite. Entrando em desespero emocional. Isso aí. Talvez você precise, sim, de uma ajuda psiquiátrica, interessante. Mas, Maria, é bom conversar mais sobre isso. Por Uhum. que ela faz isso? Então, É o tem medo da dois, solidão, né? O abandono. não, tem dois caminhos aí, Maria. Ou Uhum. ela tem medo dele morrer, porque ela já é viúva, ela já tem um trauma aí, Sim, né? Então, sim. ele está sozinho, vai que ele morre, vai que acontece alguma coisa, tem que estar ali Uhum. perto. E ela fica na porta da fazenda
ali olhando, vigiando, vai que acontece alguma coisa. Se ele me liga e fala, eu estou passando mal, eu já estou aqui na porta. Isso, Pode ser essa questão, esse luto mal resolvido, e ela sim, desenvolveu uma paranoia de se ele passar mal, eu tenho que correr, eu tenho que estar perto. é isso Ou mesmo. uma dependência emocional. Eu não acredito muito, Maria. Não, pode até ter, lógico, mas o medo Uhum. de perder ele, eu não acredito. Ela é mais jovem, saudável Eu e falei deve ser mais bonita, e muito ele mais bonito, velho, não muito. tão bonito, doente. Eu acho que Uhum, medo de perder, assim, nessa dependência afetiva, a dependência afetiva eu acredito, mas medo uhum, de perder eu não acredito. Eu acredito mais no medo da morte, uhum, dela querer estar perto para acudir. Tanto uhum. que quando ele liga, ela sai correndo. Por quê? E aí Sim, você tem que puxar isso dela. Você está esperando que ele te peça desculpas, que ele te afague, que ele te dê um elogio, ou você vai correndo com medo dele falar, eu estou passando mal, vem para cá, agora. E aí volta toda a morte desse outro parceiro, né? sim, sim. O marido e em seguida o pai, depois a mãe. Foi muita morte, né? Pois é, eu acho que esses lutos não estão bem resolvidos. Ela está com medo dele morrer. Sim. Por isso o desespero. Ele toca, ela larga tudo e sai correndo, porque ele pode estar falando, eu estou passando mal. E ela vai ter que sair correndo. Então brigou, mas eu briguei com ele. Então ele ficou nervoso, agitado. Eu vou ficar na porta da fazenda a madrugada toda, porque se ele me ligar, eu já estou aqui. Então ela É. Que desenvolveu dependência, né, professor? uma neurose obsessiva, Isso aí. mas que gera gozo, tá? Vamos lembrar, Uhum. nem tudo que goza é bom. Mas gera gozo, tipo, ele precisa de mim. Isso gera um gosto. Sim. Eu sou importante para ele. Se eu não estiver aqui para acudir ele, eu sou a única pessoa que ele tem. Então, isso gera um gozo negativo, mas posiciona o ego, né? Uhum. Isso tudo tem que ser muito bem cuidado. Mas você é uma mulher experiente, inteligente, tem bases em psicanálise, é psicanalista, vai conseguir caminhar bem isso. Mas, Maria, correndo ou não, ela presente ou não, correndo ou não, se tiver que morrer, vai morrer. Vai. Já falei isso, professor. A Ela gente não tem esse poder não tem de. controle disso. Uma vez, uma paciente falou assim para mim: eu durmo com meu celular na cabeceira, bem pertinho de mim. Aí eu falei: por quê? Tenho medo que alguém morra. Eu falei: não, mas espera aí. Tem alguém doente na sua família, muito doente? Não, não. E aí? Você está ressuscitando as pessoas? Você é médico? É Você Deus, né? Complexo de ser Deus, né? Querer manipular. exatamente coloca-se uma autoimportância, sabe? Que para morrer você não vai ressuscitar ninguém. Desliga o seu celular, de manhã você acorda e aí morreu, você vai ver quanto está o caixão, o enterro, porque você não está com esse poder de ressuscitar ninguém, Isso né? aí. Então, mas se vê como importante. E isso preenche, dá a falsa sensação de preenchimento de vazio existencial. Ela perdeu o marido, ela perdeu o pai, ela perdeu a mãe, então na psique dela, ela só tem ele. Mal sabe ela que ele não é a pessoa mais importante da vida dela. A pessoa mais Exato. importante da vida dela é ela mesma. Eu falei isso. E Falei isso. mesmo que ela fique completamente sozinha, ainda está muito bom. Está sozinha? Vai para o autocuidado, vai se cuidar, vai cuidar do seu corpo. É. Maria, eu vou falar uma coisa engraçada, mas uma paciente falou assim: olha, doutor, eu vou depilar a minha virilha, porque eu conheci um rapaz novo. Eu falei: é mesmo, que triste, né? Você só se depila para o outro? Para você.
E para você ficar bonitinha, com a virilha, eu estou falando virilha para não ficar muito vulgar, porque está sendo Uhum, gravado. uhum. Mas Mas é isso você mesmo. Se só cuidar, vai cabelo, ficar unha, para si, com né? com a virilha bonita quando você vai fazer sexo com alguém. E para você, porque a unha não deixa de fazer, o cabelo não deixa de fazer, porque está todo mundo vendo, o social está vendo. Uhum. Aí a virilha ninguém está vendo. Tá, mas e para você? E para É, você ficar bonita, né? é As isso pessoas aí. fazem tudo, Maria, para o outro. É Só isso. que nem sempre o outro vai dar o devido valor. Então faça para você. E aí, Maria, você faz pelo outro. O outro não dá valor, você se frustra. Só que É, você não tem controle sobre o outro. Você não tem certeza se vai dar valor ou não. Então faça por você. exatamente. Autoestima, né? Sim, claro. E autocuidado, né? Autocuidado, é isso aí. Mas, Maria, eu acho que vai nessa onda aí da relação dela com a morte, que eu acho que vai ser um caminho legal, entendeu? Vamos normalizar a morte. É normal, é natural e não deve ser desejado. Eu sei que é um pouco difícil, Uhum. mas. Então vamos lá, Maria. Qualquer coisa pode me interromper, tranquilo. Ok. Então, facilitar o autoconhecimento através das técnicas de análise, explorar a história de vida dos indivíduos, compreender suas motivações, necessidades e conflitos internos. Então, vamos analisar esse pensamento automático, ficou irritado, tá? Mas por quê? Como que? O que te levou a isso? Isso causa uma autorreflexão e gera autoconhecimento. Desvendar os mecanismos de defesa na terapia, devemos ajudar o paciente a identificar e compreender como seus mecanismos de defesa estão influenciando seus pensamentos, sentimentos e comportamentos. Você é uma gorda e você ficou magoada com isso? Ressentida, chorou por causa disso? Então vamos lá, qual é a sua relação com o seu corpo? Esse corpo é seu. E ele não precisa ser validado pelo outro, só por você. Vamos trabalhar essa autoestima, a relação com o corpo, porque isso veio de um pensamento automático, uma irritação, uma tristeza, uma mágoa, porque o outro te chamou de gordo. Tá, mas não é sobre o outro, é sobre você ter ficado triste. Vamos avaliar esse pensamento automático. Promover o crescimento pessoal. Ao se tornar consciente de seus padrões patológicos, o paciente pode desenvolver novas formas de lidar com a ansiedade e construir relacionamentos mais saudáveis consigo mesmo e com os outros. Pontos que devem ser considerados na terapia de casais. Identificação de pensamentos automáticos é um processo complexo que requer acompanhamento profissional para evitar definições manipuladoras e tendenciosas. Então, não, eu tive esse pensamento e aí você valida o pensamento, que é um pensamento automático negativo vindo de uma pulsão de morte, e aí você valida ele de forma errada. Então, precisa do auxílio de um terapeuta de casais, de um psicanalista, para fazer com que você entenda que é um pensamento automático vindo de uma pulsão de morte e não deve ser validado, deve ser administrado. A terapia de casal, com base na psicanálise, se torna eficaz para esse tipo de tratamento, mas também não podemos descartar os diversos tipos de transtornos mentais que podem estar influenciando o comportamento automático. Então, que transtornos mentais tem ali? Que recalcamentos? Ansiedade, depressão, angústia, melancolia geram pensamentos automáticos graves. Outras abordagens terapêuticas podem integrar o tratamento
havendo conhecimento apropriado, como a terapia com psicologia e testes psicológicos. E também a terapia com o psiquiatra. O psicanalista, terapeuta de casal, deve avaliar, como nós estávamos conversando agora, Maria, avaliar o estado clínico do seu paciente, para ter o entendimento se ele precisa de um acompanhamento psiquiátrico, se você precisa desse suporte ou não. Mas não faça disso uma rotina a ser seguida. Todos os meus pacientes eu vou encaminhar para o psiquiatra. Não, não. Alguns são só neuróticos e paranoicos e precisam só de tratamento psicanalítico ou terapia de casal. Agora, essa neurose obsessiva com a morte, medo de morrer, o medo excessivo de perder, do relacionamento acabar, é sempre o medo de perder alguma coisa. E isso pode estar vinculado a uma fixação na fase anal, o medo da perda. Pessoas que não lidam muito bem com a morte, pessoas acumuladoras, pessoas que não aceitam despedidas, pessoas que não deixam ir, têm fixação na fase anal. E aí isso é ativado quando acontece uma morte de uma pessoa muito próxima, e aí inicia-se uma neurose obsessiva, uma paranoia com relação, mas e se o outro morrer? Né? É um tipo de neurose que acomete as mães assim que os seus bebês nascem. Essa neurose dura no máximo 1 ano e é normal quando a mãe toda hora acorda de madrugada e olha o bebê só para ver se ele está respirando. É uma neurose comum, natural, não precisa tratar isso. Só que quando chega a vida adulta, pessoas adultas, e essa neurose fica muito enfática, o desespero, o medo com a morte precisa de tratamento psicanalítico. E o entendimento de que a morte é um efeito natural e, como nós dissemos antes, ninguém está aqui conseguindo ressuscitar ninguém. Então, relaxa. Não, não, não adianta, não tem terapia, não tem psicanálise que vai fazer você aceitar naturalmente. Ninguém aceita a morte, mas tem que ter o entendimento de que é natural e que dificilmente você terá o poder de impedir aquilo, a não ser uma pessoa que precise de um socorro médico, e aí você liga para o médico e pede ajuda, e liga para a emergência, para SAMU, e fica ali ao lado daquela pessoa, né? Isso é importante, salva vidas, sim, tá? Mas cuidado, tem coisas que nós não somos capazes, porque não somos médicos. E o que você não é capaz, está tudo bem. Você tem que fazer o que você consegue fazer, né? Então, o principal, chame ajuda, né? Mas entenda que você não tem esse poder. E estar ao lado não impede que ninguém morra. Você pode estar em outro país e, mesmo assim, chamar a SAMU, pedir ajuda, chamar a ambulância. Maria, não tem mais dica de leitura, né? Já estamos na penúltima aula, semana que vem é a última aula, então vamos ficar com as 5 linguagens do amor, Maria, para a gente finalizar esse trabalho, A para internet ver, está ruim, né, professor? Está congelando toda hora. sim, para ver se a gente consegue, semana que vem, a última aula na quarta, para ver se na sexta-feira eu começo a preparar a documentação de quem já entregou o trabalho. Tá bom? Quero desejar uma ótima semana a todos. Véspera de feriado, divirtam-se. Mesmo que seja em casa, assista um filminho, faz uma comida legal, divirtam-se.
E Maria, daqui a pouco a gente se encontra de novo na terapia do luto. Boa semana a todos, fiquem na paz. Tchau, tchau, gente. Até semana que vem. Tchau, Maria. Boa noite, não. Até daqui a pouco.